galera, tudo bom? Estamos de volta então com mais uma aula da nossa disciplina de matemática básica e hoje nós vamos ver equação de primeiro grau. Então, para começar aí, para a gente entender o que é equação de primeiro grau, ela é uma equação formada pela junção de A e B, onde A não pode ter o mesmo valor de B. E formando essa função, então, seria função de x, onde a gente vai alterando o valor de x, é igual a ax mais b. Quando a gente for fazer o exemplo, vai ficar mais claro. E aí, quando nós desenhamos num plano cartesiano, que é aquele plano de y e x, nós vamos ter sempre uma reta. E essa reta, quando A for um valor positivo, ou seja, acima de zero, número 1, 2, 3, ela vai ser uma reta crescente, em que ela vai subindo. Quando esse A for menor do que zero, ou seja, um número negativo, menos 1, menos 2, ou até mesmo menos 1,5, menos 1,3, essa reta ela vai ser decrescente. Então, ela vai decrescendo ao longo do período, certo? Então, ó, substituindo, vamos imaginar que essa função, o A vai ter um valor de 2 e o B o valor de 3. Então, a função vai ser fx igual a 2x mais 3. Quando nós atribuímos valor ao x, por exemplo, aí, valor de 0, 1, 2, menos 1, menos 2, nós vamos encontrar o valor de y, que é o resultado da equação. Então, para x igual a 0, 2 vezes 0, né, porque é 2x, mais 3, y igual a 3. Para o x igual a 1, então, 2 vezes 1, 2 vezes x, mais 3, y igual a 5. Então, nós achamos um valor no plano cartesiano para x e um valor nesse plano cartesiano para y. Construindo, então, o gráfico, nós temos uma reta crescente. E olha só, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Nós temos, por exemplo, aí o x igual a menos 2. Quanto que é o y? Menos 1. Olha só ali no gráfico. O x igual, então, a menos 2, o nosso y menos 1. Lembrando que na vertical nós temos o eixo y e na horizontal nós temos o eixo x. Por exemplo, aí x igual a 0. Quanto que é o y? Y igual a 3. Quando nós unimos todos esses pontos, temos uma reta. Por que que ela está nessa posição, crescendo? Porque o A é positivo, é maior do que zero. Se o A fosse negativo, ela estaria decrescendo, certo? Então, ó, à medida que o x aumenta, os valores de y também aumentam. E aí podemos dizer que essa função é crescente. Agora, vamos a um outro exemplo aqui, em que o A vale menos 2 e o B vale 1. Então, a nossa função vai ser menos 2x mais 1. Substituindo os valores, então, por exemplo, aí menos 1. Então, vai ser menos 2 vezes menos 1 mais 1. Menos com menos, mais. Então, menos 2 vezes menos 1 é 2, mais 1, 3. Menos 2 vezes 0, todo número multiplicado por 0 é 0. Então, menos 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Para pegar aí todo número multiplicado por 0, pensa que a gente tem 2 vezes 0 bananas. Quanto que dá isso? 0 bananas. Todas as vezes que a gente multiplicar um número por 0, vai ser 0. Menos 2 vezes 1. O menos é negativo e 1 é positivo. Então, a gente vai ter um número negativo. Menos 2 vezes 1, menos 2. Mais 1, menos 1. Ok? Então, desenhando isso aí no gráfico, ó, nós temos uma reta que está caindo, decrescendo. Então, por exemplo, aí, para o nosso x igual a menos 1, nosso primeiro ponto ali, ó, o y é igual a 3. Para o x igual a 0, o y é igual a 1. E o valor vai decrescendo à medida que vai
passando aí os números, ok? Então, à medida que aumentamos o valor de x, o valor de y diminui. E temos, portanto, uma função decrescente. Tranquilo até aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula.